Professor, muito obrigado pela presença no Agora CNN nessa edição de domingo. Gostaria que o senhor avaliasse um pouco o discurso do Rafael Grossi. É uma das personagens mais importantes até agora nessa negociação. Ele faz um chamado internacional para que o conflito não escale, mas ao mesmo tempo ele fez uma fala que tem sido muito utilizada pelos críticos dos Estados Unidos e de Israel. Essa fala foi feita ontem, em que ele afirma que não há até agora evidência de que o Irã esteja produzindo uma arma nuclear. Boa tarde, Uribe, tudo bem? Bom, essa situação realmente ela está muito tensa e o papel da Agência Internacional de Energia Atômica ele é bem importante nisso tudo. De alguma forma ajuda a gente a entender um pouco essas relações envolvendo o programa nuclear iraniano. Na verdade, Uribe, durante muito tempo a Agência Internacional de Energia Atômica foi bastante categórica, dizendo que não havia quaisquer indícios de que o programa nuclear iraniano apresentava um caráter militar. Nessa época, o diretor-geral da agência era o Mohamed El-Baradei, um egípcio que era muito criticado pelos Estados Unidos por se recusar a afirmar o que ele não concordava, que havia indícios de que haveria um caráter militar para o programa nuclear iraniano. Entretanto, ele, até pelo fato de que ele discordava muito das posições dos Estados Unidos, ele acabou sendo substituído como diretor-geral da agência pelo japonês chamado Yukiya Amano. E com o passar do tempo, a gente até ficou sabendo, por denúncias do Wikileaks, que Yukiya Amano, ele antes de ser eleito, ele havia afirmado para os Estados Unidos que ele se posicionaria de forma mais favorável aos Estados Unidos, ou seja, que ele estaria mais confortável em criticar o programa nuclear iraniano, o que o Baradei não fazia, e por razões técnicas, não porque ele fosse simpático ao regime de Teherã. Mas o Amano acabou falecendo em 2019 e foi substituído, então, pelo Rafael Grossi, que manteve essa postura, digamos assim, um pouco mais alinhada com os Estados Unidos, por receber também informações dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel que apontavam riscos de que o programa nuclear iraniano não fosse pacífico. Entretanto, às vésperas do conflito, quando ficou claro que haveria uma participação dos Estados Unidos nessa guerra, ele então fez uma declaração mais assertiva, dizendo que não havia evidências de que o programa nuclear iraniano estaria chegando num patamar do desenvolvimento de bombas atômicas. Inclusive, essa não é nenhuma opinião pessoal dele, essa é a opinião também de representantes do governo dos Estados Unidos, que afirmaram que a inteligência dos Estados Unidos estava dizendo que não havia evidências de que o Irã estava próximo de adquirir uma bomba atômica. Mesmo assim, isso foi ignorado e os Estados Unidos acabaram preferindo se aproximar de Israel, manter a sua aliança com Israel e conduzir os ataques contra essas 3 unidades nucleares ontem à noite. Professor, agora há pouco a CNN Internacional entrevistou um dos maiores conselheiros de Ali Khamenei e ele falou "game's not over", ou seja, haverá retaliações. Na visão do senhor, o senhor acredita na possibilidade do Irã fazer ataques diretos a bases americanas no Oriente Médio ou acredita que haverá uma espécie de terceirização, como o Irã já fez em muitos ataques a Israel, ou seja, a utilização de grupos fundamentalistas como Houthis, Hamas ou até mesmo Hezbollah? Bom, Uribe, sempre é difícil a gente fazer afirmações sobre o futuro porque, claro, a gente não está acompanhando o dia a dia dos líderes, das pessoas que tomam as decisões. Mas a gente pode usar a história a nosso favor para tentar fazer alguma projeção sobre o futuro. Em 2020, no início de 2020, quando os Estados Unidos conduziram aquele ataque que assassinou o general Qassem Soleimani, um importante general das guardas revolucionárias do Irã, 5 dias depois, o Irã conduziu um ataque contra uma base militar dos Estados Unidos no Iraque. E eu considero que esse evento ele é um precedente importante para que a gente considere que esse é um caminho possível, talvez até provável, por parte dos iranianos. Inclusive, Uribe, um pouco antes desse ataque que os Estados Unidos conduziram essas 3 unidades nucleares do Irã, os próprios governos das petromonarquias no Oriente Médio, de países como Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, estavam dizendo para os Estados Unidos que temiam uma ação desse país porque sabiam que eles poderiam ser atacados logo em seguida por parte dos mísseis iranianos, considerando que todos esses países têm bases dos Estados Unidos na região. Então, é claro que a gente não tem como saber o que vai acontecer, mas, sem dúvida, é um cenário provável. Porque o Irã, nesse momento, se ele não responder, ele vai estar apresentando um sinal de fraqueza.
Ele não recuou diante dos ataques israelenses, ele decidiu atacar Tel Aviv com os seus mísseis de longo alcance, e tudo indica que ele vai adotar a mesma postura agora com as bases militares que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. O secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, num discurso pedindo a pacificação, professor, ele falou diretamente do Estreito de Hormuz, que há uma ameaça agora do governo iraniano de obstruí-lo em alguma maneira, ou derrubando, enfim, atacando um navio de grande porte para impedir a passagem de outros navios, ou eventualmente fechando algumas saídas desse estreito. Esse estreito é extremamente importante, porque 20% dos barris de petróleo que são exportados para o mundo passam por lá, 30% do gás natural, ou seja, isso pode pressionar, por exemplo, o barril do tipo Brent, que hoje está a $70, para uma escalada de $130. Isso é uma projeção, por exemplo, do JP Morgan. O senhor acha e avalia que há a possibilidade de um abalo da economia mundial e de que maneira isso pode acabar atacando uma das bandeiras de campanha de Donald Trump, Drill, Baby, Drill. Ele dizia na campanha eleitoral que ele queria diminuir o preço da gasolina nos Estados Unidos. De que maneira isso pode prejudicá-lo e até aumentar a inflação americana? A tua pergunta é muito importante, Uribe, e talvez configure até o maior risco que a gente tem agora, né? Algumas pessoas chegaram a dizer, e eu concordo com essa avaliação, que a arma nuclear do Irã é justamente a possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, porque seria uma medida que alteraria, que estremeceria os mercados internacionais. De novo, com aquele espírito de usar a história para lançar luz sobre o futuro, vamos lembrar que em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait, o preço do barril de petróleo ele disparou nesse momento. Claro que logo em seguida os Estados Unidos acabaram decidindo retaliar essa invasão e expulsaram as tropas do Iraque com uma grande coalizão internacional, o que fez com que o preço do petróleo logo retomasse o seu patamar anterior. Entretanto, o Estreito de Hormuz, como tu muito bem colocaste, ele é responsável por 25% de todo o petróleo que é exportado no mundo, além de boa parte do gás natural. Então, é claro, como o nome indica, é estreito, é porque o ponto de passagem entre o território iraniano e o Golfo da Arábia, ele é muito pequeno. Então, até com sistemas de artilharia convencional, o Irã conseguiria bombardear embarcações que passassem por ali. Ele não precisaria nem utilizar os seus mísseis de curto alcance. Então, realmente, é tecnicamente fácil para os iranianos tomarem uma medida nesse sentido, e até por isso que o parlamento iraniano já autorizou o Conselho dos Anciãos a tomar essa medida caso eles considerem necessário. Agora, Uribe, a gente também tem que levar em consideração que essa é uma medida drástica, porque, primeiro, essa medida afetaria também os iranianos também exportam o seu petróleo pelo Estreito de Hormuz, então eles também estariam prejudicando a sua própria economia ao adotar um fechamento tão abrupto, tão brusco, com efeitos tão deletérios, tão negativos para a economia mundial. E por isso eu não considero que essa medida esteja no horizonte próximo. Me parece muito mais algo que o governo iraniano adotaria caso ele se visse num risco de um regime change, né? de um processo em que ele pudesse ser derrubado, de um processo revolucionário ou, enfim, de alguma medida mais que colocasse em risco a sua própria sobrevivência, a sua própria existência. Então, mas o fato de que isso já foi aprovado pelo parlamento iraniano mostra que essa, sem dúvida, uma das possibilidades. E os próprios documentos de inteligência dos Estados Unidos, isso há muito tempo, não são nem documentos não oficiais, são documentos públicos, afirmam que o Irã teria capacidade de fechar esse estreito. Então, é claro que se houver uma decisão nesse sentido, a economia internacional vai sentir os seus efeitos, e a gente sabe, Uribe, que quando o preço do petróleo ele dispara, isso tem efeitos para a economia como um todo, porque é a principal mercadoria do sistema econômico internacional. Então, é um ponto que a gente tem que ficar de olho, tem que levar em consideração, porque se o Irã optar por esse caminho, bom, aí a gente vai ver realmente um cenário que pode ser de uma transformação econômica talvez até pior do que foi a crise de 29 ou a crise de 2008. De novo, acaba sendo um pouco de especulação nesse momento, a gente ponderar os seus efeitos, mas o simples fato de que o Irã tem condições de fechar um estreito pelo qual passam 20%, 25% do petróleo internacional, sem dúvida é significativo. E outro ponto, Uribe, não vamos esquecer também que pelo Mar Vermelho também passa um contingente significativo de petróleo e gás natural. E o Mar Vermelho pode ser fechado a qualquer momento pelos Houthis do Iêmen, como já aconteceu em outros momentos na história.
E outra, mesmo que não haja um fechamento, o mero fato de que há um risco de fechamento vai tender a aumentar os prêmios dos seguros para as embarcações que passam por lá. Então é possível, Uribe, que nas próximas semanas não haja esse fechamento, mas que os seguros aumentem tanto que o custo do frete para essas embarcações vai aumentar como um todo. Isso não vai impactar apenas o preço do petróleo, vai impactar todas as mercadorias que passam por essa região. Então, sem dúvida, é um ponto de atenção que a gente precisa ter para saber quais que vão ser os desdobramentos desse conflito.